Paz, queridos, retomamos segunda parte do nosso programa Renascer, nesta terça-feira, dia 17 de julho, bênção de Deus, e queremos agora entrar direto aí no nosso assunto, né, que realmente tem sido algo bastante interessante, uma coisa que me chamou muito a atenção, meninas, e Deus tocou muito forte no meu coração, porque eu trabalhava no sábado, e recebemos a notícia de que uma filha de um colega ali, não é conhecedor da palavra, mas ela tinha se suicidado por causa da depressão. E eu estava voltando para casa e Deus falou muito forte no meu coração em tratar desse assunto, né? Porque realmente a gente tem visto aí na caminhada, né, muitas situações, e ontem a Edna esteve aqui. A Edna é um testemunho disso, né? Ela passou por uma situação depressiva na sua vida, e ontem contava o seu testemunho. E eu sei que vocês também passaram e venceram, né? Eu lembro principalmente da Bruna, né, que eu tive um contato maior, é uma filha na fé, né? E a gente encontrou numa situação bem complicada, né, Bruna? Vocês querem compartilhar alguma coisa com os irmãos que estão nos ouvindo? Sim, eu tive a depressão, né, pelo fato de um acúmulo de problemas pessoais, né? Eu me via numa situação onde eu tinha muitas coisas sobre a minha mão, né, sobre o alicerce, responsabilidade. Eu, nessa época que aconteceu comigo, eu cuidava da minha avó. Ela era uma pessoa enferma, usava aparelho de oxigênio em casa, então ela teve que ir morar comigo na minha casa, por conta dessa necessidade. Então eu me via trabalhando fora, cuidando dela, né, ajudando ela no que fosse preciso, e tendo a minha vida com o meu esposo. Então gerou um conflito lá em casa, né, por conta que daí eu tinha que ceder um pouco mais da minha atenção para ela, né? Saber administrar ali, na verdade, né, os problemas. E chegou num ponto que eu perdi o controle, né? Então, como é que originou isso? Um dia eu estava no meu serviço, começou com uma crise de choro. Eu estava assim na minha mesa, e eu me deu uma crise de choro, e eu olhei pro meu supervisor e falei: olha, Diego, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui nesse lugar. E ele falou assim: mas o que tá acontecendo contigo? E eu falei assim: eu quero ir embora, não quero mais ficar aqui. Teve um momento que explodiu, então? Explodi, cheguei lá e falei: não quero ir embora. E ele me liberou, eu fui pra casa, e aí começaram as sensações, né? Me gerou uma crise de ansiedade muito forte. A sensação que eu tinha no meu corpo é que se tivesse algo me queimando assim, sabe, por dentro do meu corpo. Eu vomitava todas as madrugadas, eu não tinha nada pra pôr pra fora, sabe, me gerou uma série de consequências. E o vazio que eu sentia era um vazio, era uma coisa que eu não conseguia explicar. Aí foi me batendo desânimo, comecei a ficar só deitada, me isolei, né, como eu parei de fazer as coisas em casa, né, me peguei bem assim, num momento bem difícil. Aí aconteceu que começou a vir os problemas e tudo mais, e a vontade assim de não viver mais. Foi uma coisa muito rápida, assim. Então tu aguentou durante um tempo e esse tempo aí chegou um momento que explodiu, né? Porque na verdade a depressão, né, gente, é uma doença, um distúrbio aí afetivo, né, que atinge muitas pessoas. E ontem nós falamos a respeito de nós estarmos ligados e atentos aos sinais, né? Aquilo que está acontecendo à nossa volta, né? Nós temos que ficar ligados naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Ontem a Edna contou algumas coisas aqui do seu testemunho, né? Então, ela me falou depois, compartilhando comigo, que ela estava comendo sopa de garfo. Imagina as pessoas chegar num tempo que está beirando já uma loucura, né? Sim. Uma pessoa que não tem mais desejo de
estar dentro da sua casa, não quer sair para a rua, não quer fazer mais nada. Como ela disse, olhava pelo olho mágico para ver se não tinha ninguém na rua, para não encontrar ninguém quando ela fosse levar o lixo. O pânico, É. o pânico eu também tive. Teve um momento dentro do ônibus que eu estava indo trabalhar de manhã cedo e o ônibus estava lotado e eu tinha vontade de descer daquele ônibus correndo. Eu não suportava ficar perto das pessoas, sabe? Chegou num ponto... Quer se isolar, né? Chegou num ponto, numa situação, tu tocou num assunto de loucura, eu tava até compartilhando com a Gabriela lá em casa, que um dia eu acordei e aí eu tô botando o pé assim pro lado de fora e eu vi um rato no chão. E eu disse pro meu esposo, alguém botou esse rato aqui pra esse rato me fazer mal. E ele falou assim, Bruna, tá viajando, não tem nada a ver. Ele veio por conta? Veio por conta, tipo, apareceu, é da rua, não tem nada a ver. Eu disse, não, esse rato aqui foi... Começa a teoria da conspiração. Sim, exatamente. Eu tava assim, ó, e aí, pra te ver ao ponto que chega, né? É, assim, é uma coisa bem... Agora são sintomas diferentes que atingem as pessoas, né? Por diversos motivos, em diversas idades, e começa atingindo, né, a autoestima, dá esse sentimento de inferioridade, como tu falou, né? Tristeza, pessimismo. E é interessante, pode aparecer, gente, eu quero trabalhar isso ainda nessa semana, a gente vai estar falando, atinge as pessoas às vezes de uma maioridade, ou seja, o camarada trabalhou a vida toda, e daqui a pouco ele olha para trás e ele não conquistou nada. Frustração. Ele se sente frustrado. É isso mesmo. Ele vai se sentir frustrado porque ele olha para trás e ele não realizou. Ele olha para o lado e vê o camarada, o vizinho, carrão, casa, família constituída, e ele nada. E ele nada. Ele o sente... sentimento de culpa por não ter conseguido o que gostaria. Isso, eu sou diferente, como é que eu não consegui? Se todo mundo consegue, eu não consigo. Às vezes o camarada tenta tirar a carteira, né? A Bruna já passou por isso, né? E aí, mas todo mundo tira, como é que eu não consigo isso? Eu sei. Daí tu quer ir pelas te tuas igualar. Forças. Eu sei, mas eu sei como é que eu não tô conseguindo, tipo, entendeu? Então, como eu estava falando, atinge muitas faixas etárias, às vezes a própria adolescência. Eu quero ver se eu trago a Bíblia mais para a gente trabalhar um pouquinho sobre o nosso jovem, não vamos entrar hoje nesse mérito, mas a adolescência também é algo aonde muitas vezes as pessoas entram. Inclusive tu teve um problema na tua adolescência, né? Decorrente de um trauma de infância que eu passei, e por não ter tido um cuidado à minha saúde emocional, isso me gerou uma série de crises emocionais. Não teve uma assessoria. Exatamente. E aí eu passei a me isolar porque eu me sentia descompreendida pelas pessoas e as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Ontem a Edna falou sobre isso, que ela queria ficar perto das pessoas, ela queria ouvir, ela sentia como se fosse uma criança e queria ser carregada no colo. Eu queria que as pessoas percebessem o que eu estava sentindo, mas eu não chegava a dizer para elas. Queria que as pessoas olhassem para ti e vem cá, vamos te abraçar. Exatamente. Porque tu tá passando. É complicado. Porque dá um sentimento de solidão. E a pessoa olha para ti, te vê uma pessoa normal, saudável, sem nenhum problema, assim, aparentemente. Mas não, você tá se fazendo. É frescura, é frescura, é exagero, não é nada demais. Vai arrumar uma louça para lavar, Que passa. Mas eu era uma dessas pessoas. Eu descompreendia o entendimento da depressão. Era uma coisa que eu ouvia falar bastante. Nunca tinha convivido com alguém próximo, por isso que até mesmo não entendia. Então eu era uma dessas pessoas. Isso é um problema, por isso que nós temos que estar atento aos sinais, gente, porque os sinais eles vão ver. A pessoa é uma pessoa falante, daqui a pouco ela é uma pessoa que está sempre junto, daqui a pouco ela se isola. Então tem que ver esses sinalizadores e começar a dar uma atenção para isso e começar a entrar com um socorro, né, aproximação. Ajuda, claro. Eu entendi e vi ontem muito importante, né, a Edna falou a respeito da cunhada dela, que foi quem estendeu a mão, quem parou para ouvir ela, e foi onde entrou o socorro. Ela disse, não,
quer ficar junto comigo, então tá, mas eu vou para a igreja. Então, mas ela foi para a igreja para estar perto de alguém que deu atenção para ela. Olha o que você pode causar na vida de alguém, pode trazer um socorro para a vida de alguém através de um tempinho que tu der de atenção, né? É verdade. Exatamente. E às vezes a gente sente isso na igreja, né, Bruna? Porque a pessoa chega lá, às vezes, ela só precisa de um abraço, precisa de um carinho, e ali ela se sente aconchegada, né? Diz, pô, aqui eu encontrei, e Deus, através disso, começa a trazer uma libertação, porque é uma doença, sim, que tem atingido muitas pessoas, mas como nós falamos aqui, não é algo visível, é algo mais espiritual, gente, que nós precisamos entender. Tem que ser tratado com um psicólogo, tem que ser acompanhado, sim, mas é algo que nós precisamos entender que é muito espiritual também. Emocional também, né? Ontem eu estava lendo algo a respeito e diz que os teólogos compreendem que a mente é a nossa alma, os nossos pensamentos são a nossa alma. E a palavra fala em Filipenses 4:8 que nós devemos ter pensamentos bons, honestos, puros. E a depressão, ela leva a uma série de pensamentos pessimistas, negativos e de suicídio, de morte. Então, as pessoas acabam ficando mais suscetíveis a pensamentos de negatividade e procuram isolamento porque não se sentem compreendidas, porque muitas vezes os familiares ou as pessoas próximas acham que não é nada demais, não dão uma atenção devida para uma coisa que é a doença do século, a doença do mal do século. Muitas pessoas têm se suicidado por depressão porque é algo que não é diagnosticado, é algo que não é percebido pelas pessoas que convivem com... Hoje tu tem um câncer, tu vai lá, é diagnosticado, por mais que seja terrível, né? Exatamente. Tá ali, né? Tá aparente. Tá ali, aparente. Vai fazer um raio-x, vai fazer o tratamento depois. Alguma coisa vai mostrar lá pro médico lá que tá ali um mal. Tu precisa, faz uma punção, faz ali uma biópsia e tá ali o mal. Então tu sabe, tá vendo. Agora, a depressão não, ela é um mal invisível e realmente uma doença que está atingindo muitas pessoas, é muito séria. Esse fantasma, nós falamos aqui no início, ele existe e nós não podemos fechar os nossos olhos. Não é divulgado o número de pessoas que se suicidam, mas a gente sabe que é muito grande, de pessoas que acabam cometendo uma série de situações. E ontem eu falava com alguém a respeito desse tema. Eu tenho um familiar meu, é uma tia minha, e essa minha tia, ela tem tudo na vida. Uma vida financeira estável, abençoada. O esposo dela sempre trabalhou em cargos excelentes, então tem uma vida financeira muito boa. E ela dedicou a vida toda dela para cuidar dos filhos. Só que, cuidando dos filhos, ela esqueceu dela. Exatamente. Ela viveu para os filhos. E daqui a pouco veio a síndrome do ninho vazio, porque os filhos casaram, saíram, e ela se sentiu inútil. Agora minha vida acabou, o que eu fazia agora não tem mais o que fazer. Então quem sabe você que está nos ouvindo, está passando por isso. E isso acontece em várias situações. Daqui a pouco ela chegou para mim, ela me chama de primo, diz, primo, eu estava indo de carro, porque ela tem um carro próprio, um carrão até por sinal. Eu estou indo de carro na avenida assim, eu olho assim e vejo um caminhão e algo me diz assim, acaba com tudo isso, toca esse carro na traseira desse caminhão. Então é isso que a Gabriela está falando aqui, esse sentimento de querer sufocar, de querer acabar com aquilo ali, porque ontem eu dizia algo que a depressão ela vem de algo que está te oprimindo. Como tu falou, né, Gabriela? Alguma coisa te oprimia desde a tua infância, tua adolescência, alguma coisa que não foi tratado e foi com os anos se acumulando, até que explodiu, né, Bruno? Como tu falou, né? Vai chegar um momento que a nossa capacitação, ela não tem. Tem um momento que tu vai explodir, né? Então, às vezes, tu suporta, e às vezes não divide com ninguém, né? Ou quando vai dividir, as pessoas não param para te ouvir. Exatamente. E aí, daqui a pouco, explode. E aí vem
essa depressão, tu quer se isolar, quer ficar dentro de um quarto escuro, tu quer ir para... tu que era uma pessoa que estava sempre ativa, agora tu não quer mais estar no meio das pessoas, não tem ânimo nenhum, vem o desânimo, se desmotiva para tudo, tá ali cheia de vida, cheia de saúde, as pessoas conquistando, e tu olha não, mas, e aí quem está ao teu lado, não, mas vai estudar, faz um curso, faz algo. Não, mas eu não quero, não tenho ânimo, né? Exatamente. Falta saúde emocional, né? As pessoas tratam muito a estética e não pensam em cuidar da saúde emocional. Colocam máscaras, né? Exatamente. Falou em estética, então vamos usar o termo bem claro aqui. Tem pessoas que mascaram. E é uma das coisas que eu estava estudando a respeito também, que o depressivo ele usa muita máscara. É que é constrangedor falar da dor. É constrangedor expor a dor. Porque as pessoas, elas tendem a criticar, a julgar, ao invés de ajudar. Porque sabe qual é o problema, Gabriela? O problema é que as pessoas, elas abrem a vida delas, elas querem que alguém ouça, então elas vão abrir a vida para quem? Para as pessoas erradas. Para qualquer pessoa. E aí, nesse momento, tu está expondo realmente tudo, porque daqui a pouco tu vai lá no teu trabalho, fala para alguém que é uma pessoa que não vai te entender, uma pessoa que não tem como te ajudar, ela vai aproveitar aquilo ali, vai usar como um bullying, vai usar como algo para tirar um proveito. Pô, imagina uma situação constrangedora para ti, tu passa para alguém achando que alguém vai te ajudar e a pessoa vai usar aquilo para te expor ao ridículo ainda, para fazer bullying, é o que acontece na juventude, né? Então é bastante complicado mesmo. Aconteceu, tu disse em relação a abrir e se expor, né? Na minha situação, o que aconteceu? Eu fiquei uns 7 dias daí afastada do meu serviço na época. E quando eu voltei, e o engraçado é que no meu serviço tinha muitas mulheres cristãs. Tinha mulheres de Deus ali trabalhando do meu lado. E como eu não era conhecedora da palavra, quando eu voltei, elas deixaram vários bilhetinhos assim na minha mesa com versículos. Teve uma que me trouxe um óleo, orou por mim, me ungiu. Só que mesmo assim eu preferi procurar outras coisas, desabafar com outros tipos de pessoa, né? Então Deus te trouxe um socorro, mas tu rejeitou. Rejeitei naquele momento ali, eu aceitei e fiquei pensando, tá, mas o que será isso daí, né? E aí foi que eu fui numa palestra, num centro espírita, eu assisti aquela palestra, eu não sentia nada, o vazio ainda permanecia, a tristeza ainda permanecia. O meu irmão, ele foi lá em casa, né, e ele é pai de santo hoje em dia, e ele disse pra mim que se ele me desse um banho, eu ia ficar curada daquilo ali. E eu fui, desabafei novamente com uma pessoa errada, mesmo sendo meu irmão. O que aconteceu? Ele me levou lá pra essa casa, me deu um banho, né, disse, olha, tocou pipoca, tocou chá, tocou um monte de coisa, e disse pra mim, tu tá curada, tu não tem mais nada. E aí aquele vazio e aquela persistia, continuava, até pior, né? E aí foi que um dia a minha vizinha do meu lado, né, ela ia viajar, ela acabou não viajando, a Daniele, então ela me convidou pra ir na igreja. Daí eu disse, eu rezo. Eu ainda me lembro como se fosse hoje. Era de noite, né? Aí ela disse assim, tá, o que tu tem? Eu falei pra ela, né? E ela disse assim, eu disse pra ela que eu rezava, que eu Ave Maria, Pai Nosso e tal. E eu disse, não adianta nada. Daí ela falou assim, não, tu tá precisando realmente conversar com Deus, ter uma intimidade maior com Deus. E me fez o convite. E eu fui numa quinta-feira, eu me lembro como se fosse hoje, num culto de cura divina e libertação. O coral tava cantando Quão grande é o meu Deus. E ali eu me senti abraçada, eu me senti acolhida. E no outro dia eu já não sentia mais nada. Entendeu? Aquela tristeza, aquele vazio, ele foi preenchido, sabe? Então, foi bem essa questão de desabafar, né? Tu discernir com quem que tu vai falar, né? Porque daqui a pouco tu expõe a tua vida e a tua vida vai o jornal da fofoca, né? Buraco. E é importante, né? E uma das coisas que a gente
tá tratando e trabalhando aqui, porque a depressão, na verdade, ela vai começar, como a Bruna falou muito com propriedade, porque já vivenciou, ela vai começar assim no teu emocional, no teu sentimento, mas daqui a pouco ela vai começar a atingir o teu físico, é aquela sensação de ânsia, né, querendo Horrível. e sem ter nada no estômago e tal, então Exatamente. vai começar a atingir o teu corpo físico. Então, e no fim, depois da opressão que começa te oprimindo ali por alguma coisa, e eu digo sempre assim, nós temos que descobrir qual é a raiz disso aí, né? O que está te causando a depressão? É como eu falei uma vez a respeito da luz, a lâmpada não acende, eu preciso descobrir a raiz desse problema, ou seja, a lâmpada não está acendendo por quê? Tem luz na rua? Eu vou ter que pesquisar para achar a causa disso. Assim a depressão, o que está causando a depressão? A luz lá, não tem luz na rua, o interruptor está estragado, a lâmpada está queimada, o fio está cortado. Eu preciso descobrir a causa para poder tratar isso. Então quando eu consigo descobrir, eu vou até Tratar. aonde precisa ser tratado. Exatamente. Então, às vezes, né, como é que eu vou conseguir tratar algo se eu não parar para ouvir ou se eu passar para alguém que não vai me ajudar? Então, você que está nos ouvindo, procure alguém, procure uma igreja próxima da tua casa, procure alguém que vá ser um líder, alguém que vai parar, vai te ouvir, vai te ajudar, vai te aconselhar, vai orar contigo, vai trazer um entendimento para ti, que você consegue vencer isso, alguém que vai estar contigo, porque se a Edna que esteve aqui ontem venceu, a Bruna venceu, a Gabi também venceu, você também pode vencer. Esse é o mal que tem afligido, mas que em Jesus você consegue vencer. Amém, queridos? Então, esse é um tema realmente bastante abrangente, nós vamos estar falando a semana toda aqui. Deixar a Gabi falar mais um pouquinho aí. Deixar um versículo, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É necessário que nesse assunto de depressão nós consigamos mudar os nossos pensamentos para que haja uma mudança de dentro para fora. A depressão, ela começa de dentro para fora. A palavra é metanoia, né? Exatamente. Mudança de pensamento. Então, se hoje teu pensamento é só negativismo, só morte, só destruição, só isolamento, tu tem que começar a mudar isso. E esse texto se encaixa muito bem, Gabi. Exatamente. E é isso. Eu acredito que o Senhor, Ele tem grandes coisas a fazer na nossa geração. Porque da minha geração eu conheço muitas mulheres da minha idade, entre 20 e 30 anos, que passam por depressão por diversos motivos, traumas, enfim, várias razões levaram essas pessoas a terem depressão, até levam essas pessoas à mutilação ou ao isolamento. Então, em Jesus é possível ter cura, ter uma transformação. Tantos sentimentos como falamos aqui, né? Desmotivação, desânimo, indecisão. Então muitas coisas que hoje a gente pode ver isso. Então você que está perto de alguém, que daqui a pouco tu não está entendendo os sinais, né, Gabi? Exatamente. Possa conseguir observar isso e também não achar que é uma bobagem, que a pessoa está se fazendo. Não, vamos dar seriedade para as coisas, porque depois que acontece, que tu vai lá, tem que ir lá no velório enterrar, imagina uma menina com 22 anos, com toda a vida pela frente. É triste. Tu não tem mais o que fazer, mas enquanto tá ali, a pessoa pedindo, como eu falei ontem para a Edna, pedindo que é um socorro pedindo que silencioso. jogue uma tábua, tu tá te afogando, né? E tu quer que alguém jogue uma tábua para te salvar, te agarrar ali, né? E nós temos isso, gente, nós temos a palavra, e a Rádio Presença está aqui para isso, para que, quem sabe, quantos lares está chegando hoje, né, Bruno? Chegando hoje aí, pessoas que estão passando por uma situação, e através dessa palavra hoje pode ser, se elas venceram, eu também posso vencer em Jesus, na palavra,
como a Gabi falou aqui, quando eu começar a transformar a minha mente, tirar, porque começa porque tu quer só ouvir músicas depressivas, né? Só coisas que acabam te jogando mais para baixo ainda, né? Sim, exatamente. E assim, tu citou o exemplo da tua tia, né? Que ela era uma pessoa que tem carro, que tem uma estabilidade financeira, que a gente possa parar e refletir sobre isso, porque realmente não é um carro, não é uma casa, é necessário, mas não é isso que vai te trazer a tua paz, sabe? Tua paz de espírito, não é isso que vai preencher. Não, e ela também não respeita nenhuma classe social, é só pessoas que estão lá. Exatamente. Estão lá numa classe social baixa, média. Ela não escolhe, ela vem. O exemplo do Jefferson, né? Sim. O filho da Carol, um adolescente. Um menino que tem tudo pela frente, entendeu? Então, assim, que a gente possa, assim, se dedicar à nossa família, se dedicar ao próximo, entende? Nos preocupar realmente com... Não adianta tu cuidar somente da tua casa, de outras coisas. Tu tem que cuidar de ti, também tu tem que prestar atenção das tuas emoções, sentimentos. Nós falamos a semana passada sobre nós como templo do Espírito, então cuidar muito de ti, Exatamente. Né? Porque tem que estar de bem e Deus quer usar a nossa vida e Exatamente. eu não vejo hoje como uma coisa ruim, porque se eu venci alguma coisa, eu preciso abrir a boca e falar para o mundo, falar para as pessoas que em Jesus sim eu posso vencer. Sim. Eu fui traficante, eu fui drogado, eu fui homossexual, eu fui isso, fui aquilo. Tem que envergonhar o diabo com o teu testemunho. Tu foi alguém depressivo? Sim. Compartilha, diz, olha, eu passei por isso, eu venci. Em Jesus eu venci. A Bruna falou que buscou, bateu em várias portas, em nenhum lugar ela achou. Mas quando ela chegou na casa de Deus, quando ela ouviu a voz do Senhor, aquilo preencheu o vazio que estava nela. Porque tem coisas que o homem vai buscar, vai tentar preencher com droga, bebida, com álcool, com festa, com rave. Gostava de uma festa, né? Adorava uma festa, né? Uma bebida. Mas o Senhor, Ele tem tido graça e misericórdia nas nossas vidas. Houve uma transformação. De tudo, hoje tá aí. Houve uma transformação, houve um propósito, na verdade, desde lá, quando as minhas colegas, uma me levava um óleo para me ungir, me deixava um versículo ali, o Senhor, Ele já estava agindo de alguma maneira, só que eu estava numa cegueira, né? Na verdade, eu estava fechada. Exatamente. Então, hoje eu sei que tem muitas vidas, né? Muitas famílias nos escutando, então que realmente isso venha te fazer refletir, né, nessa manhã, e para que em Cristo realmente nós somos mais do que vencedores, né? Não é fácil, é uma batalha contínua, mas que a gente pode tudo, né? Importante fazer o que a Gabi falou aqui, nós termos uma nova mente. Nós mudarmos a nossa maneira de pensar, nós mudarmos os nossos pensamentos. Muitas vezes eu digo, eu trabalhei com um jovem, acompanhei muito tempo ele era depressivo, ele tinha síndrome de pânico, de medo, tomava remédio de tarja preta. Eu cheguei um dia para ele, peguei aqueles remédios tudo, debulhei. Eu disse, a partir de hoje, rapaz, tu vai ler a palavra de Deus, tu vai substituir aquelas músicas aí que só falam em coisas depressivas, aquelas musiquinhas que... Sofrência, obrigado por essa palavra. Aquelas músicas de sofrência, de dor de cotovelo, substitui por hinos de adoração, de louvor, de gratidão, e Deus vai fazer a obra, porque tu começa a mexer com a tua mente. Então, quando tu sente nesse processo que tu vai passar até tu vencer, tu vai ter momentos de solidão, ainda de tristeza, de querer desistir, né, Bruno? Sim, claro. Mas nesse momento tu ouve um louvor, tu ouve um hino, tu vai na igreja, tu ouve ali um testemunho, tu ouve uma palavra, tu ouve alguma coisa, tu pega a Bíblia, lê um versículo, lê um texto, e Deus começa a transformar, porque é isso que nós precisamos fazer, ter essa mudança de mente. Exatamente. Transformar aquilo que nós vimos pensando, aquilo que nós estamos focados, mudar isso, e Deus começa a agir conforme nós damos os nossos passos. Amém, queridos? Infelizmente, o nosso tempo foi, como eu disse. É verdade. As gurias prepararam aqui para trazer uma palestra de 3 horas. Vou ter que vir outro dia aí para nós dar uma continuidade. Verdade. Mas nós queremos orar aí por você,
Você que conhece alguém, algum familiar, depois você pega esse vídeo, vai estar no YouTube, passa para alguém aí para que ele possa também se fortalecer, para que essa pessoa possa vencer também, assim como as meninas venceram, assim como a Edna venceu. Tá lá nossos vídeos, você pode compartilhar. Seja um multiplicador desse projeto. Nós estamos aqui para servir, para dizer que se elas venceram, você também pode vencer. Amém, querido? Então nós queremos orar por ti. Aproveitar a Bruna que está aqui, ela vai fazer essa oração. E nós vamos estar orando aí, onde você está, coloque a mão no teu coração. Coloque o nome dessa pessoa aí no teu pensamento, agora que você sabe que está passando por alguma necessidade. Vamos orar ao Senhor, então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã Sim, que o Senhor Deus. nos proporcionou aqui, Sim. Senhor. Verdade, Pai Deus. Todo-Poderoso, Senhor, obrigada pela Tua misericórdia, Papai agradecemos, querido e Senhor. amado, Senhor. Pai, que Tu venha, Senhor, multiplicar, Senhor, a Tua palavra, a Tua sementeira, Pai amado. Em nome de Senhor, há Jesus. muitas vidas, Pai amado, famílias, Verdade, Senhor. homens e mulheres, Pai, adolescentes nos ouvindo, Pai. Verdade, Deus. Senhor, mas que não sejamos nós, Senhor, mas que sejas Tu, Senhor, em todo momento, Verdade, Senhor. Deus. Tu tem um propósito para todas Tens as todo o coisas, poder, Pai Senhor. amado. Tu restaura todas Entra, as Senhor, coisas. nesse quarto Tu muda, escuro. Senhor. Tu Entra na transforma, vida tu dessa cura, pessoa. tu liberta, Quebra Pai as amado, cadeias, Pai, em nome Senhor. de Jesus. Senhor, que Tu possa visitar, Senhor, cada vida que está nos escutando nesse momento, Sim, Pai papai. amado. Que Tu venha Em nome tocar, de que Tu Jesus. venha mudar, Senhor, a situação, Muda o o cativeiro, cativeiro. verdade, Visita, Senhor, encaminha Em os nome de Teus Jesus. anjos da guarda, Pai amado. Pai. Em Senhor, nome de Jesus. somente Tu, Senhor, tem o poder, Senhor, de transformar, de curar, Pai amado. Verdade, Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu, Senhor, tem nos proporcionado. Obrigado, Senhor, Deus. pela nossa família, pela nossa saúde, Pai amado. Obrigado, Deus. Nós somos gratos, Tua bondade, Senhor, a teu amor, Ti, tua Senhor, misericórdia, Senhor. pelo Teu amor, Senhor, por tudo que o Louvado Senhor tem seja nos teu nome, proporcionado. Nos guarda, Senhor, na concha das Tuas mãos. Nos protege, Senhor, nos dá Precisamos de Ti, livramentos, Senhor. Pai amado. Nos dá discernimento e sabedoria, Senhor, para lidar com as dificuldades, Senhor. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, entregamos, Senhor, tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, terminando mais um programa Renascer. Amanhã aí nós temos das 9 às 10, não esquecendo, todos os dias, que você possa ficar ligadinho, seja um multiplicador, nos ajude aí a divulgar esse tema aí que é tão importante. Essa semana vamos estar tratando desse assunto e que você possa refletir sobre isso. Não feche os olhos. Esse fantasma existe e principalmente nós como homens e mulheres de Deus precisamos combater, precisamos estar atentos, porque seremos um dia cobrados daquilo que nós temos feito ou não com a vida que Deus colocou em nós para contagiarmos outros. Amém, irmãs? Amém. Um recadinho aí. Quero só agradecer a oportunidade de estar aqui podendo compartilhar um pouco, né, do que Deus tem feito na minha vida. E é isso. E você, Gabi? Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui e que as pessoas que estão nos ouvindo busquem em Jesus para que vençam a depressão, vençam as dores, as aflições do mundo com a ajuda de Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, que Deus abençoe a todos aí. Uma terça-feira abençoada na presença do Senhor. Não esquecendo, hoje à noite, nosso culto de ensino. Amanhã à tarde, a missionária Vilma pede para avisar, e 15 para as 3 da tarde, culto do Círculo de Oração. Vai estar uma profeta de Deus ali. Deus abençoe a todos. Graça e paz.